Saudações, pessoal! Hoje eu trago uma atualização importante sobre o crescente cerco dos Estados Unidos contra a Venezuela. Na nossa última análise para cá, muita coisa mudou. Movimentos militares foram intensificados e o cenário político ganhou novos contornos que merecem atenção. Eu sou o Francisco Simonazzi, este é o canal Só um Adendo, e a partir de agora você acompanha um panorama mais recente dessa crise geopolítica que pode impactar não só o povo venezuelano, mas toda a América do Sul, logo depois da vinheta. Mudanças no cenário. Nos últimos meses, vimos os Estados Unidos avançarem na militarização da região caribenha. Quando falamos disso pela última vez, os norte-americanos já haviam deslocado navios de ataque, caças furtivos e até um submarino para as águas próximas da Venezuela. Naquele momento, tratava-se de uma demonstração ofensiva, mas ainda distante de um quadro de invasão. Agora, a situação se intensificou. O reforço mais significativo foi o envio do maior porta-aviões da frota americana, o USS Gerald Ford, aumentando consideravelmente o número de aeronaves e soldados disponíveis para uma eventual operação militar. Enquanto isso, no campo político interno dos Estados Unidos, Donald Trump conquistou uma importante vitória. Depois de mais de 40 dias de paralisação orçamentária, o shutdown foi encerrado quando parlamentares democratas recuaram de posições que defendiam benefícios sociais. O recado foi claro. Trump demonstrou capacidade de impor sua agenda e vontade política, o que acende ainda mais o alerta sobre seus próximos passos. Logo na sequência, o governo norte-americano deu um passo simbólico e estratégico forte, classificou a Venezuela como um estado narcoterrorista e anunciou a operação chamada Lança Sul, alegando combate ao tráfico de drogas no Caribe. O detalhe incômodo dessa narrativa é que dados do próprio DEA indicam que a maior parte do tráfico marítimo rumo aos Estados Unidos não passa pelo Caribe, mas pelo Pacífico. Isso sugere que o objetivo não é interromper rotas de narcotráfico, mas sim justificar militarmente uma intervenção. A escolha do termo terrorista não é acidental, pois classificar um país dessa forma permite enquadrar ações militares e de espionagem sob o Patriotic Act, legislação criada após o 11 de setembro, que autoriza práticas que seriam ilegais em tempos de paz, incluindo espionagem, operações paramilitares e até técnicas de tortura. A palavra carregada funciona como uma chave jurídica. Outro movimento preocupante foi o fechamento não oficial do espaço aéreo da Venezuela. Quando os Estados Unidos emitiram comunicados recomendando que companhias aéreas não sobrevoassem o território, esse tipo de alerta geralmente é usado como preparação para ataques aéreos e deveria ter sido formalizado pelo Pentágono, o que não aconteceu. Foi feito pela mídia, um sinal dúbio e politicamente arriscado. Como se não bastasse, a congressista republicana Maria Elvira Salazar declarou à Fox News que empresas norte-americanas poderiam entrar e consertar oleodutos, plataformas e toda a infraestrutura petrolífera venezuelana após uma intervenção. Segundo ela, a Venezuela tem mais petróleo que a Arábia Saudita. Isso seria uma sorte inesperada para os Estados Unidos. A fala é transparente. Trata-se de acesso a recursos naturais. Não há preocupação com democracia, há interesse estratégico e econômico. A confissão escancarada de uma intenção. As defesas venezuelanas. Diante disso surge a pergunta: a Venezuela tem condições de resistir a uma ofensiva militar norte-americana? O país se preparou para esse cenário ao longo de mais de 2 décadas, depois do golpe de 2002, que prendeu Hugo Chávez por algumas horas, numa articulação entre empresários, militares, dissidentes e com a participação da então admirada Maria Corina Machado. A Venezuela reformulou profundamente sua estrutura militar. Chávez, que retornou ao poder, ficou mais consciente da ameaça externa e reorganizou suas forças com base em estudos de guerras recentes conduzidas pelos Estados Unidos.
Uma das principais mudanças foi a descentralização do comando militar. Em vez de uma estrutura piramidal semelhante à brasileira, em que um alto comando central controla todas as outras unidades, a Venezuela distribuiu autonomia entre exército, marinha, aviação e guarda nacional, além das milícias bolivarianas. São mais de 800 generais, atuando de forma menos hierarquizada, o que torna um golpe interno quase impossível e dificulta que bombardeios eliminem a capacidade de comando em uma única tacada. Outra decisão estratégica foi a substituição gradual de equipamentos de origem norte-americana e europeia por sistemas russos e chineses. Em vez de investir em tanques pesados e batalhas campais, que só fariam sentido em confrontos tradicionais, o país montou uma estrutura voltada para a luta assimétrica. Mobilidade, camuflagem, alto custo operacional para o invasor. Na prática, significa transformar cada porção do território em uma zona de emboscada. Mas talvez o pilar mais relevante da estratégia seja a negação de superioridade aérea ao inimigo. A Venezuela construiu uma rede complexa de defesa antiaérea, com mísseis de curto, médio e longo alcance, lançadores de foguetes de última geração, operáveis inclusive à noite, sistemas portáteis e radares chineses capazes de detectar tanto aviões quanto mísseis. Enquanto no Brasil a maioria dos quartéis ainda são estruturas abertas, como o 38º BI, Vila Velha, visível e vulnerável, a Venezuela investiu em proteção subterrânea, mobilidade e dispersão. O jornalista Breno Altman, que tem um grande conhecimento sobre a Venezuela, publicou recentemente 2 vídeos detalhando a reorganização militar. E eu recomendo bastante para quem gosta desse tipo de estudo, conhecer os equipamentos e estratégias militares, consequências para o Brasil. Mas e o Brasil nessa história? Quando pensamos em guerra, a nossa imaginação costuma ir para longe, Iraque, Líbia, Afeganistão, Síria. Porém, uma guerra imperialista no nosso continente não nos permite observar de longe. Estaríamos a poucos quilômetros de um conflito, o que gera êxodo de refugiados, fome, violência e instabilidade. Uma invasão à Venezuela poderia empurrar milhares, talvez milhões de refugiados para países vizinhos. Cidades de fronteira, já com infraestrutura frágil, não suportam um fluxo. Hospitais ficariam lotados, alimento e água se tornariam escassos e o desespero abriria espaço para discursos de ódio e xenofobia. E não nos esqueçamos, os Estados Unidos não costumam parar no primeiro país. No Golfo, não bastou libertar o Kuwait, invadiram o Iraque, depois atingiram a Líbia, destruindo a nação mais desenvolvida da África, sob um falso pretexto. Tomar a Venezuela abriria caminho para uma expansão sobre toda a América do Sul. E o Brasil é um prêmio cobiçado. Nós temos petróleo, água doce, terras férteis, reservas estratégicas de minérios raros. Uma Venezuela enfraquecida coloca o Brasil, cedo ou tarde, no horizonte da máquina de guerra imperialista. Caminhando para o final, se esse conteúdo te ajuda a pensar no mundo para além do superficial, considere deixar um like, compartilhar e se inscrever. Isso fortalece o canal e amplia o debate. É fundamental denunciar o caráter ilegal dessa pressão militar contra um país soberano. Aqui não importa se você simpatiza ou não com o governo Maduro. Estamos falando da vida de um povo irmão que, inclusive, enviou oxigênio ao Amazonas quando Manaus sufocava durante a pandemia. Não se trata apenas de solidariedade, é uma questão de autopreservação. Hoje, a melhor defesa brasileira ainda é diplomática. Lula tem buscado diálogo com Trump para evitar escaladas, mantendo uma postura altiva, sem submissão. Embora pareça frágil, é o que nós temos no horizonte mais imediato. Vamos continuar atentos e, assim que houver novidades, e tudo indica que haverá em breve, eu retorno aqui para atualizar vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.